Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Economize com Sabedoria. Meu nome é Jéssica dos Santos, contabilista de profissão, e o nosso convidado especial de hoje é o Dr. Lívio Marranhe, diretor comercial do Banco Big Moçambique. Olá, Dr. Lívio, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Jéssica. Eu que tenho que agradecer. É uma honra estar neste programa e espero que no final a gente consiga atingir aquilo que são os nossos objetivos. No mundo dos investimentos, duas estratégias desempenham um papel crucial na busca pelo sucesso financeiro: a diversificação da carteira e a gestão de riscos. Ambas são abordagens fundamentais para ajudar os investidores a alcançarem seus objetivos financeiros de forma eficiente e segura. Portanto, trazemos hoje como tema diversificação da carteira e gestão de riscos e como lidar com despesas inesperadas, sendo que estás a poupar dinheiro para investimento. Dr. Lívio, como define despesas inesperadas e por que é importante estar preparado para elas? Bom, Jéssica, para responder à tua questão, as despesas inesperadas, eu não iria trazer aqui uma definição do que é uma despesa inesperada, mas para tentar enquadrar eu vou partir do princípio que um investidor ou um cidadão responsável tem um orçamento familiar. Certo. Todos os meses já sabe quais são as suas despesas fixas e o seu orçamento tem que estar em condições de fazer face a elas. E se no meio de um determinado mês surgir uma necessidade que esteja fora deste orçamento, aí a gente pode considerar que seja uma despesa inesperada. E é importante que as pessoas estejam preparadas ou que definam algumas estratégias para fazer face a essas situações que têm ocorrido no dia a dia das pessoas. Portanto, acho que cada um de nós aqui já esteve perante uma situação de uma despesa inesperada. Agora, a forma como cada um lida com ela que vai variar. Portanto, se calhar era importante a gente falar um bocadinho à volta desta questão. Certo, vamos chegar até aí. Quais estratégias recomenda para economizar dinheiro de forma consistente, mesmo quando está a poupar para investir? Portanto, eu acho que o importante quando a gente fala de poupança para investir, portanto, qualquer poupança tem que ter em vista um investimento. Certo. Investimento aqui podemos dizer que pode ser, quando eu me reformar, eu tenho que ter poupado o suficiente para continuar a manter uma qualidade de vida ao nível daquilo que eu estava habituado quando estava no ativo. Mas também posso estar a poupar porque pretendo fazer um investimento, quero abrir um pequeno negócio ou quero no futuro pagar os estudos de filhos na universidade. Também posso poupar para isso. Portanto, aqui vai variar qual é a finalidade da poupança que eu vou fazer. Portanto, à partida, as pessoas têm que definir, estão a poupar para que finalidade. Certo. Falando em poupar para uma determinada finalidade, doutor, podia mencionar quais fatores e critérios deve-se considerar ao se decidir investir o seu dinheiro? Bom, aqui há alguns aspectos que é importante, podemos recuar para a primeira questão, qual é a finalidade que eu estou a poupar, para que finalidade? Certo. Eu vou pegar aqui um exemplo. Imagine que eu tenho um filho de 5 anos ou 3 anos e eu já começo a perspectivar que daqui a 18 ou 20 anos meu filho tem que ir para a universidade. Portanto, toda a minha estratégia de poupança e investimento, porque eu vou aliar estas duas palavras, para mim, elas são, no final do dia, querem dizer a mesma coisa, neste contexto em que nós estamos. Estou a poupar para investir. Ok. Portanto, se eu tiver em vista mandar o meu filho para a universidade daqui a 18, daqui a 20 anos, eu tenho que olhar para aquilo para as oportunidades alternativas que existem no mercado
em que eu vou colocar as minhas poupanças para que elas, durante este período, estejam a render alguma coisa. E aqui, se estivermos a falar para um período de 20 anos, pode fazer sentido eu começar a pensar em ações, ok? Que normalmente é considerado um ativo, é um investimento de longo prazo. E a vantagem dela é que, se eu quiser comparar, por exemplo, com um depósito a prazo, as ações, se elas forem bem investidas, ou seja, se eu escolher a empresa que me ofereça maiores garantias de crescimento ao longo do período, tem muito mais vantagem que se eu fizer um depósito a prazo. Depósito a prazo, se eu investir 100 mil meticais, no final de um ano, o que eu vou ter de capital são 100 mil meticais, mais o juro. Mas o capital é o mesmo. E a gente colocar aqui a questão da inflação, ainda posso ter uma perda no meu capital, em termos reais. Mas se eu investir numa empresa, se for uma empresa que seja uma empresa lucrativa e que pague dividendos, ou seja, o meu capital no final do ano, provavelmente possa valer muito mais do que valia um ano antes, quando eu comecei a fazer o investimento. Portanto, é preciso perceber que temos aqui estas duas perspectivas. Mas depois as pessoas podem dizer, mas eu comprei umas ações que valiam 2 meticais, final de um ano está a valer 1 metical. Aparentemente, o investidor pode dizer que teve uma perda do metical. É verdade, se eu quiser vender as minhas ações nesse determinado período em que o preço da ação está a 1 metical. Mas se eu olhar para o valor da empresa, eu analisar aquilo que foi o desempenho da empresa no final desse período, provavelmente o valor da empresa cresceu, ou seja, o meu investimento também cresceu. Então, é preciso, nós temos que perceber e desmistificar esta questão do investimento das ações, perda ou ganho. Vamos perder naturalmente se eu quiser vender a um preço abaixo daquilo que eu comprei. Mas se eu vender acima, claro que eu vou ter um ganho de capital. Mas, como eu disse no início, depende qual é a finalidade e horizonte temporal do meu investimento. Se eu estiver a falar de longo prazo, eu não tenho que estar preocupado com o preço da ação no mercado, mas sim com o comportamento da empresa em causa. Eu tenho que ir acompanhando se ela está a crescer, se a sua atividade é lucrativa, se ela paga dividendos e quais são as perspectivas de futuro. Ok. Lívio, antes de mergulharmos mais fundo, poderia brevemente explicar o significado de diversificação da carteira e gestão de riscos no contexto de investimento? E por que é fundamental o sucesso a longo prazo? Certo, Jéssica. E assim, vamos pegar, diversificar a carteira. Vamos imaginar, nós temos 3, 4, 5 ativos que a gente possa investir. Quando eu digo ativos, vou dizer, ou produtos, vamos dizer, produtos. Temos 5 produtos para investir. Eu tenho 100 mil meticais, eu gosto de pegar o número 100 mil, porque acho que às vezes é mais fácil fazermos algumas contas. Eu tenho 100 mil meticais. E o mercado oferece-me 3, 4 ou 5 produtos. Estão disponíveis, podemos falar de alguns. Temos os depósitos a prazo, temos os bilhetes de tesouro, obrigações de tesouro, obrigações corporativas, papel comercial e por aí fora, imobiliária. Portanto, eu como investidor tenho que ter a preocupação de não colocar todos os meus recursos num único investimento. Porque aí, imagino que eu vou pegar os meus 100 mil meticais, que é a minha poupança, e vou investir numas obrigações de uma empresa. E por algum motivo qualquer, aquela empresa entra em dificuldade e não me consegue pagar de volta o meu capital e os juros que eu estava à espera de receber. Ou seja, aqui a questão do risco é chamada. Portanto, é importante fazer esta diversificação para evitar situações que provavelmente possam acontecer. Okay. Isto por um lado. E por outro lado, também é importante nós diversificarmos, porque aqui depois entra a questão da rentabilidade. Portanto, os ativos
dão uma rentabilidade diferente. Há uns, por causa do seu risco, o retorno pode ser maior, comparando com um em que o retorno é menor, mas tem um melhor risco. E posso pegar aqui e dar alguns exemplos. Vamos pegar obrigações. Vamos ter, de um lado, obrigações do Tesouro, que é emitida pelo Estado moçambicano, e do outro lado, podemos ter umas obrigações emitidas por uma empresa A. Normalmente, as obrigações emitidas pelo Estado têm um retorno menor quando comparamos com as obrigações que são emitidas pelas empresas privadas, por causa da questão do risco. À partida, o maior risco está aqui nas empresas e no Estado não. O que quer dizer que uma empresa vai pagar uma taxa de juros muito mais alta, é a única forma que tem para atrair investidores, quando comparado com as obrigações do Tesouro. Eu, como investidor, tenho que ter o cuidado de verificar a minha carteira, porque eu, como investidor, estou preocupado em ter maior retorno. Mas só que eu tenho que aliar aqui a questão do risco. Então, existem várias técnicas de fazer esta diversificação. O investidor pode pegar e dizer, eu tenho 100 mil meticais e se calhar vou meter 20% nestas obrigações corporativas, que apresentam maior risco, mas que têm um retorno interessante. Depois vou pegar os 80% ou 60% e vou meter nestas obrigações do Tesouro, em que tem um melhor risco, mas também a sua rentabilidade é mais baixa. Mas no final do dia eu vou ter uma rentabilidade média. Ou seja, se alguma coisa ocorrer num destes ativos, uma parte está salvaguardada. Portanto, é sempre importante na diversificação do risco nós não colocarmos um montante maior, neste caso a percentagem maior, naquele ativo que apresenta à partida maior risco. Que depois, se houver aqui alguma dificuldade, eu como investidor vou ter uma perda muito grande. Ok. Que tipos de ativos e classes de ativos os investidores podem considerar para diversificar suas carteiras? Bom, eu vou pegar o exemplo do Banco Pig, que é a realidade que eu melhor conheço. Normalmente, o que nós temos apresentado e oferecido aos nossos clientes, nós começamos nos depósitos a prazo, que é o tradicional, que é o que historicamente o mercado está habituado a fazer, a investir. Temos os depósitos a prazo, temos os bilhetes de tesouro, temos as obrigações do tesouro, temos as obrigações corporativas, depois temos papel comercial, que normalmente são emitidas por empresas. Ou seja, e temos as ações também. Portanto, é este conjunto de ativos que estão disponíveis no mercado e que nós oferecemos de uma forma muito ativa, passa a redundância, e são esses ativos que os clientes têm investido. E depois os clientes começam a fazer a sua diversificação em função daquilo que são os seus objetivos. Portanto, os depósitos é algo que nós não temos feito com muita frequência, porque o retorno não é tão interessante quando comparado com os restantes, e também quando comparado com o que é oferecido pelo mercado. Portanto, e é algo que nós não fazemos muito, porque achamos que o mercado já tem outras instituições que oferecem este produto com muito mais, eu diria que não era com muito mais sofisticação, mas que tem taxas mais atrativas. Isso depois tem a ver também com o modelo de negócio de cada instituição. O nosso modelo de negócio está virado mais para o mercado de capitais, faz sentido que a gente promova mais estes outros ativos
que no final do dia não são assim de uma forma muito massiva apresentados ou oferecidos nos outros bancos que têm um perfil ou um modelo de negócio diferente do nosso. Portanto, nós estamos muito mais virados para o mercado de capitais e no nosso dia a dia procuramos colocar, portanto, estes produtos que estão disponíveis no mercado de capitais. E a gente até pode considerar, há quem pode achar que isto seja uma posição com alguma arrogância, mas não é. E acho que as estatísticas mostram existe o mercado de capitais antes da entrada do Banco Big, em 2016, e o mercado de capitais depois da entrada do Banco Big. Porque isto tem muito a ver com o nosso modelo de negócio e aquilo que nós fazemos no dia a dia. Ou seja, nós no dia a dia temos uma equipa comercial, que é a equipa liderada por mim, que o seu dia a dia é só olhar para o mercado de capitais. Ou seja, a equipa comercial do Banco Big não vende mais nada a não ser mercado de capitais. Portanto, se um cliente for o Banco Big e quiser um cartão de crédito, não vai conseguir. Quiser um empréstimo, não vai conseguir. Uma garantia bancária, não vai conseguir. Quiser um leasing, não vai conseguir. Não que a gente não o possa fazer. Não é o nosso modelo de negócio e não é o que a gente quer fazer. Achamos que o mercado moçambicano há muitas oportunidades que não estão a ser exploradas porque o modelo de negócio dos outros bancos é o outro. E é isto que faz a diferença e é por isso que nós consideramos que a entrada do Banco Big no mercado moçambicano é um marco e há uma alteração do próprio mercado de capitais com a nossa entrada. Começou-se a fazer mais operações, clientes que antes não tinham acesso a este mercado começaram a ter, porque nós fazemos... eu diria que a divulgação deste mercado numa base diária. Montamos uma estratégia, vamos comunicando com o mercado, vamos apresentando aquilo que são as oportunidades disponíveis e isto torna o Banco Big uma referência no mercado de capitais. Ok. E falando em diversificação, como a diversificação ajuda a reduzir os riscos específicos associados a ações ou ativos individuais? Como eu disse antes, a diversificação é importante porque ela permite mitigar riscos. Dei 2 exemplos, peguei dois investimentos em 2 entidades diferentes e expliquei como é que ela, fazendo esta diversificação, ajuda a mitigar aqui o risco. Mas por outro lado também, eu como investidor posso definir que quero ter como retorno, eu defino uma percentagem. Imagino que eu digo, ok, eu quero ter como retorno dos meus investimentos 14%. Este é o retorno que eu quero ter, ou 15%. Há 2 formas que eu posso fazer. Primeira é, posso ir ao mercado e procurar um ativo, um investimento que me dê este retorno. No final do ano, eu quero ter o retorno de 14%. Vou ao mercado, procuro, e se encontrar o ativo, faço esse investimento e tenho o retorno que eu defini a partida. Só que vem lá a questão do risco. Certo. Se eu investir todas as minhas poupanças num único ativo, estou exposto àquele risco, a 100%. Se eu fizer uma diversificação, no final posso chegar até aos 14%, mas é importante eu identificar vários ativos no mercado que no final, quando eu somar aquilo que são os seus retornos, vão me dar aquela média que eu estou à espera. Aqui tenho 2 coisas, consigo ter o retorno que eu defini à partida e por outro lado salvaguardei a questão do risco. Portanto, é sempre importante nós fazermos esta diversificação. E aqui podemos colocar até ativos que não sejam do mercado financeiro. Imagino que eu faça também um investimento imobiliário, que
que é algo que no mercado moçambicano muitos investidores têm feito, porque historicamente as pessoas, quando têm alguma poupança, olham para duas coisas. Ou vai fazer um depósito a prazo, porque acha que é um investimento seguro, mais viável. está ali no banco, o meu dinheiro está ali, vão pagar os juros no final do período, ou vou fazer um investimento imobiliário, vou comprar uma vivenda, uma flat e vou alugar e todos os meses vou ter a renda e está lá o meu investimento. Mas é importante a gente fazer contas, ver se aquele meu investimento está a dar um retorno superior a outro tipo de investimentos que estão disponíveis no mercado. Porque esta aparente segurança, que às vezes os investidores olham para ela, mas se calhar não esteja a ser o investimento mais rentável olhando para o que é disponível no mercado. Eu conheço algumas pessoas em que se calhar têm 2, 3, 4 imóveis, ou seja, porque acha que é um investimento mais seguro, mas nós, se calhar se fizermos as contas, se calhar não está a ter o retorno que teria se tivesse feito uma diversificação. Porque é que eu vou ter dois imóveis, ou vou investir em 2 imóveis, ou seja, no setor imobiliário, quando eu podia diversificar? Podia ter um imóvel e o valor que eu investi no segundo imóvel, se calhar ia ao mercado financeiro e encontrava outros instrumentos disponíveis que me dariam, se calhar, um retorno igual ou superior e garantiam-me aqui esta questão da segurança. Porque se nós olharmos para o mercado imobiliário moçambicano nos últimos anos, há mais imóveis disponíveis quando a gente compara, se calhar, com aquilo que seja a procura. E é só olhar para a cidade, a gente vê muitas casas, ou vende, ou aluga-se. Ou seja, porque nos últimos anos nós tivemos aqui um boom do setor imobiliário, muitas construções novas. E isto veio, de alguma forma, colocar alguns investimentos em perigo. Eu, como investidor, ou se eu tiver que aconselhar a um investidor que tenha poupanças suficientes para investir em 2 ou 3 imóveis, o meu conselho era: não faça isso. Tem que fazer aqui uma diversificação. Porque num período em que o setor imobiliário está em crise, imagine se eu tiver 2 casas e as 2 não estiverem arrendadas. Ou seja, tenho o meu investimento a não me dar nenhum retorno. Mas se eu tiver uma parte investida no setor imobiliário e a outra vou aos mercados financeiros, vou investir em instrumentos como obrigações, papel comercial, depósitos a prazo, bilhetes de tesouro, ou seja, e que são investimentos mais curtos, em que a sua vigência é muito mais curta, eu tenho a capacidade também de transformar estes investimentos numa liquidez, numa situação que eu preciso. Imagina, surge uma despesa inesperada, como falámos no início, e que eu preciso de dinheiro para fazer face a ela. É mais difícil eu vender uma casa quando comparado se eu tenho um investimento em algum investimento, em algum instrumento financeiro. Se calhar é muito mais fácil eu ir ao banco e dizer ao banco: olha, coloco à disposição do mercado este meu investimento que eu preciso de liquidez, ou na totalidade ou uma parte. Portanto, esta também é outra vantagem. Imagina, eu tenho 100 mil meticais investido em bilhetes de tesouro. Preciso de 50 mil meticais. Eu posso ir ao meu banco e digo ao meu gestor de conta: olha, vende-me metade deste meu investimento porque eu preciso do dinheiro para fazer face a uma necessidade. Ou seja, também está aqui outra vantagem da diversificação. Portanto, é importante definir muito bem ou diversificar os investimentos por vários ativos que tenham tipologias diferentes, características diferentes. Portanto, uns são, que a gente, na linguagem aqui bancária, a gente diz, são mais líquidos quando comparado com outros. Portanto, se calhar eu consigo transformar as obrigações ou bilhetes de tesouro, o papel comercial, em liquidez de um dia para o outro. Se eu quiser,
eu já não tenho a mesma facilidade se eu tiver um imóvel e quero vender. Portanto, voltamos aqui a perceber porque é que é importante, quando a gente faz os investimentos, olhar muito aqui para a questão da diversificação versus riscos. Ok. Falando em riscos, Lívio, como é que a gestão de riscos ajuda os investidores a se preparar para eventos inesperados, como crises financeiras ou choques de mercado? Eu acho que aqui é o papel de quem aconselha. Porque quando a gente fala em investir, há um aspecto primário que às vezes os investidores não olham, que é a questão da informação. Portanto, vamos lá pegar um exemplo. Se eu quiser investir nas ações de uma determinada empresa, é importante que eu tenha acesso à informação. Porque a tomada de decisão tem a ver com a informação prévia que eu tenho. É verdade que nós não conseguimos prever o futuro, mas os elementos que a gente tem no momento em que decide fazer um investimento são determinantes. A gente consegue perceber qual é o caminho que esta empresa ou esta entidade vai seguir. Depois podem acontecer investimentos externos à própria empresa e que no início não era possível prever. Aí vamos tocar e vamos regressar ao tema da diversificação. Portanto, eu se for investir em mercado de ações, eu tenho que ter a preocupação em dizer, ok, eu vou investir em 3 empresas, eu tenho que olhar para os setores dessas empresas. Não vou investir no mesmo setor. Imagina que há uma crise que tem a ver com o setor de atividade. Se o meu investimento está em 3 empresas que estão expostas a este setor, naturalmente que eu vou ficar afetado. Então, é importante olhar também, para além de diversificar ativos, dentro das classes de ativos, diversificar o risco no caso estamos a falar das ações, por empresas de setores diferentes. Isto ajuda em momentos de crise que os nossos investimentos de alguma forma sejam salvaguardados. Por exemplo, vamos olhar para a altura de Covid. É verdade que no nosso mercado não se sentiu muito este aspecto por causa das suas características, mas, por exemplo, nos mercados mais desenvolvidos, altura de Covid, quais foram as empresas que se beneficiaram? As farmacêuticas, as que tiveram a produzir as vacinas de Covid. Ou seja, mas depois vamos ter setores como o imobiliário, comercial, que entraram em crise. As empresas fecharam, os centros comerciais não estiveram abertos, ou seja, as pessoas começaram a trabalhar a partir de casa. Há empresas que perceberam-se, se calhar, o modelo de funcionamento já não fazia muito sentido, alugar um espaço enorme. Algumas pessoas podiam trabalhar a partir de casa. Ou seja, em momentos de crise, há quem se beneficie e há quem sai no prejuízo. E eu, como investidor, tenho que ter o cuidado de olhar como é que eu vou diversificar os meus investimentos, tendo em conta o setor ou os setores que eu possa estar exposto. Sempre que se tiver condições de diversificar por setores, vai ajudar aqui a minimizar o risco. É verdade, a gente não consegue evitar a 100%, mas é possível minimizar a partir das decisões que a gente toma. Ok. Quais são alguns dos erros mais comuns que os investidores cometem ao lidar com a diversificação e a gestão de riscos e como podem evitar? Bom, é difícil responder ou falar ou responder a questão da forma como ela está a ser colocada. Porquê? Porque nós ainda estamos, eu diria que, a dar os primeiros passos. Eu digo dar os primeiros passos porque isto vai me levar sempre a ir para aquilo que é a minha experiência com o Banco Big. Portanto, nós estamos a dar os primeiros passos no sentido de passar esta mensagem para o mercado.
em que os clientes, é importante que se faça aqui a diversificação, é importante que se analise muito bem o tipo de investimento que se vai fazer, porque nem sempre alguns investimentos que historicamente nós considerávamos como os mais seguros, na verdade podem não ser, e educar o mercado que o retorno está relacionado com o risco, ou seja, quanto mais alto for o retorno, maior é o risco. Isto dito por outra forma, se eu tiver um produto em que a taxa de juros é muito alta, quando comparado com o outro, aqui estamos perante uma questão de risco. Ou seja, quando a gente olha para os investidores moçambicanos e quando nós começamos a operação, olhavam muito para a questão da taxa de juros, que dizia, porque é que eu vou investir num produto que me dá uma taxa de 15 ou 16, quando eu tenho aqui um banco que me oferece um depósito com uma taxa de 25. Naturalmente que eu vou fazer 25. Portanto, é preciso explicar que nós, ao fazermos um investimento, não podemos olhar só o retorno que ele nos vai dar. E eu acho que este é o maior erro que muitos investidores cometem. É olhar apenas para a taxa e tomar a sua decisão em função da taxa que é oferecida. Portanto, não olham para outros elementos que estejam associados. Porque também, infelizmente, a educação financeira que nós temos ainda é muito base. E nós não olhamos ou não lemos as informações que às vezes estão disponíveis. Por exemplo, eu como investidor, se há um banco que me está a oferecer uma taxa muito alta, eu tenho que perceber o que é que o mercado está a oferecer. Eu tenho que comparar. Se eu tiver um banco que esteja a dar 9% acima do que a média do mercado está a oferecer, provavelmente pode haver um problema aqui. Então, e eu como investidor tenho que ter a preocupação de ir estudar a fundo, procurar informações antes de tomar a minha decisão. Porque se eu tiver a olhar só para o retorno que eu vou ter, provavelmente no final eu nem vou ter o retorno, vou ter uma perda. Porque não fui analisar, se calhar não fui analisar as contas deste banco. Neste caso estamos a falar de um banco que oferece um depósito com uma taxa superior à média do mercado. Depois tenho que ir perceber o que é que está a acontecer com o setor, se o regulador está a introduzir aqui algumas mudanças que estão a tornar ou estão a ter algum impacto nestas empresas deste setor. Ou seja, é preciso cruzar várias informações antes de tomar uma decisão. Mas, infelizmente, no nosso mercado, neste caso no financeiro, é a taxa. Olha-se para a taxa e toma-se uma decisão em função da taxa que está a ser oferecida. Ok. Mesmo para terminar, quais dicas o livro deixa, dicas práticas, pode oferecer aos investidores que desejam diversificar suas carteiras e gerenciar riscos de maneira eficaz? Eu acho que aqui era importante nós olharmos para o seguinte, e acho que isto vai nos remeter para, se calhar, para uma das primeiras questões, que é, eu como investidor tenho que perceber que há aqui duas palavras que têm que estar sempre a acompanhar aquilo que é a minha posição, a minha decisão. Sacrifício e disciplina. Portanto, o investidor tem que estar disponível para fazer alguns sacrifícios e, por outro lado, tem que ser muito disciplinado. Porque se não conseguir ter estas duas características, dificilmente vai ser um bom investidor. Vamos pegar o seguinte caso, Jéssica. Eu sou um investidor que tenho um rendimento médio de 100 mil meticais.
E durante um ano, para além de eu ter, para além de receber as remunerações mensais, fruto do meu trabalho, tenho um bónus, ou tenho um 13º, ou tenho um subsídio de férias. Ou seja, nesta altura em que eu recebo aparentemente 2 salários, ou seja, o meu rendimento é superior àquilo que é o normal, àquilo que cobre as minhas despesas mensais, é importante neste momento eu tomar uma decisão. O que é que eu vou fazer com este valor extra que eu recebi? E este pode ser um momento importante para o ponto de partida para um investimento que eu pretendo fazer, que normalmente é de longo prazo. E posso pegar nisto e pegar num caso prático que possa ajudar, se calhar, a fazer face a algumas despesas inesperadas, que é um dos nossos temas, que é uma coisa muito simples. Às vezes as pessoas não param e não pensam nisto, mas que tem uma eficácia tremenda. Imagina, eu recebo normalmente 100 mil meticais mês, num determinado mês eu recebi 200 mil meticais. O que é comum? Nessa altura as minhas despesas vão disparar. Se calhar, se eu tenho um carro, quero mudar os pneus do meu carro, quero pôr uns pneus mais atrativos, quero pôr umas jantes, quero fazer uma viagem. Mas se nós estamos a começar, vamos assumir que isto é um momento zero, é no primeiro ano, se calhar este não é um momento para eu criar novas despesas. Mas este é um momento em que eu vou ter que consentir alguns sacrifícios, que é pegar neste dinheiro e se calhar colocar de lado. E posso ir ao mercado, há alguns bancos que oferecem algumas soluções, que é, imagina, eu pego estes 100 mil meticais extra e vou ao banco, entrego ao banco e digo, ok, eu coloco este valor à vossa disposição, numa conta a prazo, vão pagar uma percentagem X. Eu não estou preocupado nesse momento com o retorno deste investimento que eu estou a fazer. Eu estou preocupado em criar uma almofada que me vai ajudar a resolver situações inesperadas. E como é que eu vou resolver? Eu digo ao banco, entrego-te 100 mil meticais, como as minhas despesas mensais andam na casa dos, se calhar, 80, 90 mil meticais, depois tenho uma sobra de 10 mil meticais, eu digo ao banco, ok, a partir destes 100 mil meticais eu quero ter uma facilidade, quero ter um descoberto autorizado, ou quero ter uma conta corrente calcionada, depende, depois vai variar de banco para banco, mas eu posso dizer, aquilo que as empresas normalmente fazem, que é ter uma facilidade de apoio à tesouraria, os particulares podem fazer. Eu vou ao banco, ponho 100 mil meticais e digo ao banco, eu quero ter 50 mil meticais no descoberto na minha conta. Está ali o dinheiro parqueado, a facilidade está aprovada. Se amanhã surgir-me alguma coisa ou alguma necessidade dentro deste montante, eu posso acionar. Porque já recebi, já fiz todas as minhas despesas, mas entretanto, antes do mês terminar, surgiu uma necessidade ou uma despesa inesperada e tem que fazer face. O que é que a gente hoje em dia faz? Pede emprestado a um colega, a um familiar, a um vizinho. Mas eu tive uma oportunidade antes atrás, para não depender de terceiros. Portanto, se eu tiver isto, vou ao banco. Nem preciso, aciono. Se tenho um cartão, levanto, quer fazer uma transferência, eu vou fazer uma transferência e pago a minha despesa. Só que aí, portanto, já falámos do sacrifício no início, que era pegar estes 100 mil meticais e pôr de lado. Agora vem a parte da disciplina. Quando o novo mês começa, eu nas minhas despesas tenho que colocar que eu tenho esta responsabilidade no banco que eu tenho que pagar. Posso pagar em um mês, posso pagar em 2 meses. Isso já vai depender daquilo que é a minha folga num mês normal. Ok. Se for suficiente, eu pago. Portanto, a conta fica a zero e vou vivendo normalmente.
Ou seja, às vezes nós temos oportunidades para resolver alguns problemas, só que não pensamos nelas. Uma coisa muito simples. Usar um rendimento extra para criar esta almofada. E depois é importante também, aqui, que naquilo que são as nossas despesas mensais, dentro do nosso orçamento, se houver espaço, nós temos que definir uma percentagem que seja para a poupança, que vai fazer crescer a nossa conta poupança. Eu falei dos 100 mil, imagino que eu vá definir 5% do meu rendimento vai para a poupança. Eu tenho que ter a disciplina de todos os meses fazer esta poupança. Okay. É verdade, um mês posso não conseguir, porque surgiu uma despesa inesperada. Entre ir usar o valor que está disponível no banco ou usar aquilo que está disponível no meu orçamento, se calhar vou usar no meu orçamento e naquele mês se calhar não vou fazer a poupança, ou se calhar vou fazer menos. Imagina que a minha percentagem ou o meu rendimento permita fazer 10% de poupança, se calhar naquele mês não vou fazer 10, vou fazer 5, vou fazer 7. Mas eu tenho que fazer. Isto é disciplina. Portanto, o investidor tem que ter disciplina. Sem disciplina, não consegue. E depois, porque isto é que vai permitir, a longo prazo, criar capacidade, se calhar, para fazer determinados investimentos que no curto prazo ou médio prazo a gente não tem capacidade. Depois a gente vai olhando, e isto é normal nos jovens, não temos condições, o governo não ajuda, ninguém nos ajuda. Mas se nós olharmos para aquilo que é o comportamento que a gente tem no dia a dia, calhar a gente faz às vezes algumas despesas que podíamos evitar. Desnecessárias, certo? Exatamente. Mas porque não temos o quê? Não temos essa disciplina. Não queremos consentir sacrifícios. Estamos a pensar no imediato, não apenas no consumo. Mas nós temos que pensar a longo prazo. Verdade. A longo prazo. Porque se eu tenho algum sonho, quero ser empreendedor, quero montar um pequeno negócio e eu tenho que pensar, eu tenho que definir quando é que eu vou fazer e como é que eu vou fazer. É verdade, se calhar posso não ter o capital todo, mas eu tenho que ter uma parte, porque não existe capitalista sem capital, não existe. Nós podemos ter todos os sonhos, depois há várias formas de concretizar. E uma começa na poupança. Eu tenho que poupar para depois poder ter uma estrutura financeira que me permita fazer algum investimento, ou sozinho, ou associado a algum amigo, a algum familiar. Mas eu tenho que ter esta disciplina. Imagino que eu preciso de fazer um investimento que o montante necessário são 300 mil meticais. Se eu tiver 100, 150, já é um ponto de partida. Se calhar vou procurar um parceiro que vai colocar a outra parte. Mas isto eu só vou fazer, ou só ter estas condições, se eu poupar. Ok. Terminamos assim o nosso podcast. Gostava de pedir ao Lívio considerações finais em relação àquilo que foi a nossa conversa sobre a academia financeira. Poupa mais e preocupa-te menos. Bom, eu acho que iniciativas dessas são importantes e nós em Moçambique precisamos cada vez mais intensificar esta questão da educação financeira, porque nós no dia a dia nós lidamos no dia a dia com estas matérias e sentimos que há uma necessidade enorme e todas as instituições que puderem abraçar esta causa vai ser muito importante e determinante para nós acelerarmos este tema e fazer com que cada vez mais moçambicanos percebam o que é isto de educação financeira, porque é que é importante as pessoas terem uma educação financeira. E acho que isto tem que começar
nas famílias, nas Certo. comunidades, com coisas simples, com programas simples, com ações muito simples, e que isto vai ficar na mente. Por exemplo, se eu recuar, eu não sei a Jéssica de que geração é, mas a minha geração não se falava em dinheiro. Uma criança não podia ter contacto com o dinheiro. Isto era algo impensável. Falar de dinheiro, dar dinheiro a uma criança, mas hoje não. Há escolas, há programas que começam a introduzir este tema e isto vai fazer a diferença para esta geração, porque elas começam habituam-se cedo a lidar com o dinheiro. E habituando-se cedo a lidar com o dinheiro e percebendo qual é o valor do dinheiro, porque é importante poupar, porque se eu quero atingir um determinado objetivo, tenho que ter dinheiro, e para ter dinheiro eu tenho que trabalhar de forma honesta e tenho que poupar, a gente consegue mudar o atual cenário. Certo. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Economize com Sabedoria, onde tivemos como interlocutor o Lívio Marranhe, diretor comercial do Banco Big Moçambique. E a todos os nossos ouvintes, lembrem-se que a diversificação da carteira e a gestão de riscos são aspectos cruciais para uma jornada de investimento bem-sucedida. Certifique-se de fazer a sua pesquisa, buscar orientação quando necessário e tomar decisões informadas. Obrigada a todos por sintonizarem. Não deixem de se inscrever, compartilhar e avaliar o nosso podcast. Obrigada e até a próxima edição, brevemente a anunciar.